longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Ei, você que parou aí, muitos não entendem por que Jesus me ama. Muitos não entendem, mas por que Jesus ama ela? Uma miserável pecadora, pecou tanto. E hoje não, há mais de quase 30 anos, pela misericórdia, nos caminhos de Papai do Céu, né? Então, queridos, nosso Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Eu não sei hoje como você se encontra, eu não sei como é a tua situação, se você está afastado, se você está afastada, se você, como é que diz, por um motivo ou outro, você foi dar uma voltinha no mundo. Mas Papai do Céu, Ele sabe, Ele sabe. Nada nesse mundo é mais importante do que o Senhor Jesus. Porque o mundo não tem nada para mim e te oferecer. Eu dei uma voltinha no mundo e me arrependi tanto. Até hoje eu me arrependo. Até hoje eu me arrependo porque o mundo não tem nada para nos oferecer. Simplesmente, quando a gente dá uma voltinha no mundo, simplesmente a gente começa a comer, a voltar a comer os nosso próprio vômito, né? Que a gente joga lá atrás e a gente volta, quando a gente volta, né, para o mundo. Sai dos caminhos do Papai do Céu, né? Mas Ele é bom. E eu quero te dizer, nesse dia de hoje, que Ele te ama tanto, assim como Ele me ama. Ele te ama tanto que Ele morreu naquela cruz por você, por mim e por todos, por toda a humanidade. Pena que nem todos querem, nem todos reconhecem, mas Ele morreu por todos, porque Ele ama cada um de nós da mesma maneira. Ele nos ama, Ele se aborrece com o pecado, mas Ele ama o pecador. Não é porque você é um pecador, você está no erro, está no caminho errado, que Ele não te ama, não, meu querido. Não, minha querida, Ele te ama sim. E Ele te ama com amor especial, com amor que ninguém te ama. Porque o mundo, a sociedade te rejeita, mas o Senhor Jesus não, Ele te abraça. Ele te abraça. Vamos ler aqui, você tiver uma Bíblia aí e quiser pegar para ler com a irmã Sueli, eu agradeço, né? Aqui a palavra se encontra em Lucas 19. Vamos ler aqui, né? O que diz para nossas vidas, né? Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. E tendo Jesus entrado em Jericó,
Ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico, né? E era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, né? De pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eita glória! Palavra forte, né, queridos? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Deus. E, apressado-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo isto, todos isto murmurava, dizendo: quer entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, chega a me arrepiar, meu Deus, é uma palavra muito forte. Zaqueu, ele era um publicano, né? Zaqueu era um chefe dos publicanos, né? E era rico. Só que Zaqueu ele fazia coisas erradas, né? Ele, como é que diz? Roubava impostos, né? Impostos de quem? De quem? Dos pobres, né? Dos pobres, queridos. E ali, quando aqueles discípulos viu o Senhor Jesus mandar Zaqueu descer depressa, que ele ia pousar na casa dele, os discípulos pensou logo, né, com eles. Quer entrar na casa de um pecador? Mas o Senhor quer entrar lá. Ele quis dizer nas palavras deles, né, querido? Na casa de um ladrão que rouba os pobres, tira de quem não tem. Queridos, naquele momento que Zaqueu ouviu falar que o Senhor Jesus iria passar naquele lugar ali, por ali por perto. Zaqueu tinha curiosidade de conhecer o Senhor Jesus por ouvir falar. Ali ele o quê? Ele procurou subir. Olha os esforços dele. Ele procurou subir naquela figueira brava. Eu não sei, mas brava deve ser, eu não sei, pode ser até uma árvore, não sei que tenha espinho, alguma coisa, né? Porque fala bravo, né? Bravo é uma coisa, deve ser, né? Eu não entendo, mas deve ser. Figueira brava. E ali ele subiu, porque ele queria conhecer o Senhor Jesus. Queridos, será que o Senhor Jesus, ele não sabia que Zaqueu estava em cima daquela árvore, atucalhando para quando o Senhor Jesus passasse ele ver? Claro que ele sabia, queridos. Claro que o Rei dos Reis sabia, porque o nosso Senhor Jesus, ele vê tudo.
Ele sabe de tudo. Ele sabe, antes de tu pensar o que tu vai pedir a Ele, antes de você pensar o que vai falar, Ele já sabe. Então, queridos, Ele chamou Zaqueu para descer. E ali, aqueles discípulos começou a murmurar, a falar para o Senhor Jesus, né? Para todos ali, que o Senhor Jesus ia entrar. Por que não dizer? O Senhor vai se rebaixar, entrar, se sujar, entrar na casa de um pecador para repousar, para comer, porque eles se achavam melhor do que o Zaqueu, porque o Zaqueu roubava, né? Dizer claramente, o Zaqueu ele era ladrão, né? Era rico, mas a maioria da riqueza dele foi tirado, né? Dos impostos. Quantos que tem por aí que faz isso, né? De gravatas, os ladrões de gravata, engravatados, que é os piores, né? E ali ele era um ladrão, mas ele estava consciente que ele estava fazendo as coisas erradas. Ele estava consciente, porque ele, a partir do momento que ele sentiu o desejo de subir naquela figueira brava para ver o Todo-Poderoso passar, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que muda história, porque ele já estava com desejo de ter o encontro com o Senhor Jesus. Ele já estava com desejo, porque sabe por quê, minha querida? Sabe por quê, meu querido? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Zaqueu, ele tinha dinheiro. Ele tinha dinheiro, ele humanamente, como os homens que têm dinheiro, diz que não precisa de Jesus, né? Porque o Deus deles, o Jesus deles é o dinheiro. Mas Zaqueu tinha dinheiro, mas ele não tinha o que ele precisava, que era paz. Porque com certeza aqueles roubos que ele fez já estava atingindo o psicológico dele, já estava, como é que diz, afetando ele, ele já não estava se sentindo bem, porque ele sabia que ele estava fazendo algo errado, que ele estava tirando de quem não tinha. Então aquele dinheiro que ele tinha, não tinha tanta importância mais para ele, porque ele precisava de limpar a sua alma. Ele precisava de limpar a sua alma. Então ele fez o quê? Ele subiu até aquela figueira brava para esperar o homem que liberta, salva, transforma, muda a história. Pega um ladrão e transforma a vida. E ali ele subiu, queridos. A Bíblia não diz que Zaqueu era casado, mas como o Senhor Jesus fala, né, que hoje a salvação veio à tua casa, porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a casa, com certeza ele era casado, ele tinha família, filhos, né? E ali ele entrou, hospedou o Senhor Jesus dentro da casa dele. A partir daquele momento, meus queridos, que o Senhor Jesus botou o pé na casa de Zaqueu, Zaqueu virou outra pessoa. Com certeza ele devolveu o que ele falou que ele iria devolver. As pessoas que ele tinha defraudado, né? As pessoas que ele tinha roubado. Ele devolveu. Para quê, irmã Sueli? Ele devolveu para ele ter paz, para ele ter a consciência que não era dele, que não adiantava ele ter aquela riqueza toda se ele tinha tirado de quem não tinha, de pobres miseráveis, que só tinha aquele pouco, né? E a partir daquele dia, queridos, a salvação entrou
na casa do Zaqueu. Houve salvação, porque o Senhor Jesus, ele não vem buscar, ele não veio para os sãos, querido. O Senhor Jesus, ele veio para os doentes. Porque quem está são não precisa de médico. Você já viu alguém sã, sem nada, a não ser ir fazer um check-up, procurar um médico? Não, não procura. Quem procura o médico é aquele que está sentindo alguma coisa. É aquele que está sentindo. Zaqueu, ele estava sentindo. Ele tinha o dinheiro, mas não era bem-vindo aquele dinheiro. Porque era, como é que diz? Defraudado, era dos outros. Então, queridos, ele não tinha paz. Ele estava doente, ele estava com a alma doente, com o coração doente. Mas o Senhor Jesus chegou na vida de Zaqueu e disse-lhe: hoje veio a salvação a esta casa, pois este é filho de Abraão, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Ele vem para aqueles que estão perdidos. Perdido aonde, irmã Sueli? Nas dependências químicas, é que está nas prostituição, que está no alcoolismo, aqueles que estão perdidos, como é que diz? Na vida, fazendo coisas erradas, coisas que desagradam ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não veio para os sãos não, queridos, porque os sãos não precisam de médico, mas sim, e se você que parou nesse vídeo aí, eu não sei como está a tua situação, mas o meu Deus, ele sabe. Se você se encontra hoje igual ao Zaqueu, tem tudo financeiramente, mas você não tem a paz que o Senhor Jesus traz. Se você não tem, corra para os pés do Senhor Jesus, corra para Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele quer que a salvação entre na tua casa nesse dia de hoje. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele quer pousar na tua casa. Então, se você se encontra dessa maneira, triste, angustiado com algo que você fez, com algo que você está fazendo, se você está em uma situação que está desagradando a Deus e o seu coração está martelando, deixa essa vida, se envolvendo com um relacionamento que não é de Deus, que Deus não aprova, porque Deus ele não desfaz um casamento para construir outro. Deus não faz isso. Deus não destrói um casamento para construir outro. Se você está, como é que diz, fazendo algo errado no seu trabalho, na igreja que você congrega, o Senhor Jesus, ele chega hoje aí. Ele está chegando hoje aí com forças para você ter uma vida nova, para você mudar essa história. Faça igual Zaqueu. Faça igual Zaqueu, minha irmã. Faça igual Zaqueu, meu irmão. Esquece o velho homem. Zaqueu, ele subiu naquela figueira brava e o velho Zaqueu ficou lá. Quando desceu daquela figueira brava, quando o Senhor Jesus disse para ele: desce, Zaqueu, depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quando Zaqueu desceu, ele já desceu outro. Ele já desceu transformado, porque ele pensou consigo mesmo: meu Pai, eu não mereço. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor repouse na minha casa. Imagine, você receber o Senhor Jesus na sua casa como teu Salvador, como teu hóspede. Que maravilha! Naquele momento, o Zaqueu ladrão ficou lá em cima daquela árvore. Meu Deus, chega a me arrepiar. O Zaqueu trambiqueiro ficou lá em cima daquela árvore. O Zaqueu que defraudava os pobres nos impostos ficou lá em cima naquela árvore. E quem desceu foi o Zaqueu novo. O Zaqueu que o Senhor Jesus transformou naquela hora. O Zaqueu que pediu força a ele, que teve força de subir
para ver o Senhor Jesus passar. Então você que parou nesse vídeo aí, ó, lembra que o mesmo Deus que deu vitória a Zaqueu, ele está aí para te dar. Tenha certeza que hoje é dia de salvação na tua casa. Hoje é dia de libertação na tua casa. Hoje é dia de transformação na tua casa. Só depende de você crer e confiar. Faça igual fez Zaqueu. Dê o primeiro passo. Corra atrás do Senhor Jesus, porque ele correu e subiu naquela figueira brava. Não importava se tinha cobra, se tinha escorpião. Zaqueu só queria ver passar. O homem que faz milagre, o homem que liberta, o homem que transforma, porque com certeza Zaqueu ouviu muito falar do Senhor Jesus e ouviu falar maravilhas. Então não fique, como é que diz? Não continue nessa situação que você está, que está te destruindo, que está te acabando, matando aos poucos. Ei, o Senhor Jesus tem vida para você. Tem vida aí, tem vida aí, tem vida aí. Ele está chegando aí com vida aí, porque ele chegou em Zaqueu com vida nova. Ele chegou na vida de Zaqueu com vida nova e deu, ó, transformou, porque Zaqueu mudou. Zaqueu virou outro homem. Então tome posse, minha irmã, tome posse, meu irmão. Siga o exemplo de Zaqueu, porque o Deus de Zaqueu, ele está aí na tua casa hoje. Ele quer pousar e fazer morada na sua vida. Jesus te abençoe e te guarde. Aproveita, deixa aí o like do amor, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e gratidão total a cada um de vocês que se inscreve, que comenta, que compartilha. Deus abençoe hoje e sempre. Creia na sua vitória e dá o primeiro passo.